Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre as áreas da genômica comparativa, dando enfoque principalmente na pangenômica, que é uma área recente, de 2005, que visa estudar similaridades e diferenças entre diversas linhagens de uma espécie ou diversas espécies de um mesmo gênero. Mas para entender isso, a gente precisa voltar um pouco lá na genômica comparativa mesmo e um pouco nas tecnologias de sequenciamento de nova geração, que, como a gente sabe das aulas anteriores, antigamente, com o sequenciamento de sangue, a gente tinha um sequenciamento muito mais demorado devido ao fato de ter que clonar o DNA em bactérias e etc. Agora, com o sequenciamento de nova geração, a gente consegue amplificar esse DNA em matriz sólida e consegue sequenciar muito mais rápido. Com isso, a gente vê uma grande quantidade de genomas sendo sequenciados hoje em dia. O genoma que, como já dito também anteriormente, vem da junção de gene mais cromossoma, que então seria a união de todos os genes, né, o conjunto completo de genes de um determinado organismo que estão dentro do cromossomo. Então, tem hoje no banco de dados Genoma Online, o GOLD, aproximadamente mais de 500 mil projetos, né, genomas registrados nesse banco de dados, e dentre eles aproximadamente 250 mil genomas bacterianos isolados. Nessa importância, né, de se trabalhar com bactérias, por que essa grande quantidade de genomas? Porque elas estão presentes em todo o mundo, têm impactos significativos na saúde, agricultura, indústria, né, de insulina, por exemplo, na medicina, na agricultura, na utilização de probióticos para melhorar o desenvolvimento das plantas, né, contra pragas, na indústria, a produção de aminoácidos, etc. E, além disso, elas têm os genomas pequenos e bem compactos, têm muitas regiões intergênicas, são muito próximas dos genes, né, as regiões intergênicas são bem pequenas, poucos sequências repetitivos, o que torna mais fácil e mais eficiente o processo de sequenciamento delas. Assim, né, genomas bacterianos também podem revelar fatores de virulência, genes de resistência a antibióticos, genes relacionados ao metabolismo desse micro-organismo, relacionados à simbiose com plantas também, etc. Além disso, ainda novos alvos para vacinas e medicamentos, o que é muito importante para o avanço, né, da ciência, por exemplo, através de genes de interesse industrial para avanço da biotecnologia, etc. Então, é muito importante a gente frisar a importância dessas bactérias no dia a dia e na ciência também. Mas é importante lembrar, então, que para conseguir tudo isso foi necessário, então, o avanço das tecnologias de nova geração, que levou então a esse grande boom de genomas sendo sequenciados, e com isso hoje é possível fazer diversas análises de filogenômica, estudo de plasticidade genômica, análise de sistemas de genomas inteiros, como podemos perceber na figura a seguir aqui, que temos exemplos de aplicações das panômicas, que são as várias áreas geradas a partir da pangenômica, como pantranscriptômica, panproteômica, panmetabolômica, sendo aplicados na taxonomia, probióticos, terapêuticos, diagnósticos, biomarcadores e assim por diante. Agora, falando um pouco sobre o sequenciamento de RNA também, ele pode ser utilizado, ou sequenciamento de proteínas, para poder ser utilizado na pantranscriptômica e proteômica, que também são importantes, porque a gente sabe que nem tudo que está ali no organismo vai ser expresso o tempo todo e nem tudo que é expresso vai ser transformado em proteína também na mesma proporção em que foi expresso. Então é importante a gente entender isso, esses conceitos. Mas então, entrando direto na pangenômica agora, como eu falei, a pangenômica é uma área que visa estudar múltiplos organismos, então vários genomas da mesma espécie ou várias espécies do mesmo gênero, para poder entender as similaridades e diferenças entre eles. E aí, essa área foi criada por Tetela e colaboradores em 2005 para descrever o conjunto completo de genes de uma espécie através do sequenciamento de várias linhagens da mesma, e hoje é bem explorado em diversas áreas, inclusive, como eu falei anteriormente, para encontrar vacinas e métodos diagnósticos mais rápidos e econômicos e realizar estudos taxonômicos mais precisos e análise de variações sobre variações genéticas, patogênicas e etc.
E aí esse pangenoma ele é dividido em três partes, três subconjuntos. O genoma central, ou core genoma, do inglês, que são genes comuns a todas as linhagens da espécie. O genoma compartilhado, que são os genes presentes em algumas, mas não em todas as linhagens. E os genes exclusivos, que são os genes específicos de uma determinada espécie. Então, quais as aplicações que a gente pode ter de cada um deles? O genoma central, por exemplo, ser utilizado para identificar vacinas e alvos de medicamentos, visto que a gente quer que a vacina ou o medicamento, o fármaco, seja efetivo contra todas as linhagens daquela determinada espécie. Então, o genoma central ele tem todos os genes que são compartilhados entre todas elas. Os genes compartilhados exclusivos já são importantes para entender diferenças entre essas linhagens, adaptação a novos ambientes, surgimento de novos patógenos, como que eles se adaptam ao novo hospedeiro e assim por diante. Então, o genoma exclusivo inclui genes essenciais para a sobrevivência e funcionamento do organismo também, mas dependendo de cada linhagem vai ser importante para aquele determinado ambiente em que ela se encontra. E o interessante é que esses genes compartilhados exclusivos resultam da plasticidade genoma, que envolve a aquisição, perda e rearranjo de genes através de mecanismos como plasmídeos, fagos e ilhas genômicas. Então, a plasticidade genômica ela é dita como a propriedade dinâmica do DNA de se modificar com o tempo mesmo, né? Que ele não fica fixo por muito tempo, ele tende a variar à medida que a bactéria vai adquirindo DNA de outros organismos. E essa plasticidade genômica, então, é muito bem estudada com as ilhas genômicas, que são grandes regiões adquiridas, né, blocos gênicos adquiridos por transferência horizontal de genes, que tem aí de 600 a 200 kb, e que elas têm, então, genes que são relacionados a uma determinada característica daquele organismo. Então, as ilhas de patogenicidade, por exemplo, vão conferir fatores de virulência. As ilhas metabólicas incluem genes relacionados ao metabolismo. Ilhas de resistência possuem genes de resistência a antibióticos, e as ilhas simbióticas, que são as que contêm genes relacionados à simbiose a plantas, por exemplo. E aí, para identificar os conjuntos do pangenoma, o que a gente faz é utilizar fórmulas. A gente primeiro vai fazer a identificação dos genes homólogos, na verdade. Dentro dos genes homólogos, a gente tem os ortólogos e os parálogos, que são os principais aqui que a gente vai falar, né? Porque existem também os xenólogos. Os ortólogos são aqueles genes que são o mesmo em diferentes espécies e que então surgiram a partir de especiação. Então, por exemplo, nessa figura aqui, o gene alfa da hemoglobina, por exemplo, a subunidade alfa ela é ortóloga entre o sapo, a galinha e o rato. E o gene beta ele é ortólogo entre o rato, a galinha e o sapo também. Já o alfa com o beta, eles nasceram a partir de um evento de duplicação, né, na verdade. Então, existe uma duplicação, por exemplo, do gene alfa. Quando existe essa duplicação, o que acontece é que a força de seleção sobre ele diminui, porque você tem duas cópias, e aí ele fica livre para sofrer mutações, para poder se tornar gerar uma nova proteína. Então você tem o alfa e o beta agora sendo gerados a partir desse processo de duplicação. Esses genes então são chamados de parálogos. Então o que a gente faz é identificar esses ortólogos e parálogos e depois aplicar uma fórmula matemática para poder saber quais genes estão presentes em diversos organismos da mesma espécie ou do mesmo gênero, né? Essas duas fórmulas são a lei de Hipp, que é utilizada por pangenoma, e o ajuste de mínimos quadrados do decremento da regressão exponencial, que é utilizado para o genoma compartilhado e para os genes exclusivos, os genes singletons. Essas fórmulas, então, estão representadas aqui, onde o importante aqui é saber que a constante alfa vai representar um número 0 acima de 1, em que 0 a 1 ele seria um pangenoma aberto e acima de 1 um pangenoma fechado. Sendo que um pangenoma aberto, então, é um pangenoma que ele está ainda em constante crescimento, ou seja, para cada genoma novo que você sequencia, você adiciona novos genes a esse pangenoma. O alfa maior que 1 é um pangenoma fechado, em que não há nenhum ou poucos genes são adicionados a esse pangenoma a cada novo genoma sequenciado.
é meio controverso porque existe a plasticidade genômica que pode ocorrer a qualquer momento e com isso levar a uma grande quantidade de genes sendo adquiridos, né? Mas em geral funciona bem, assim, os genomas fechados eles têm uma baixa tendência a adquirir novos genes. E a gente tem a fórmula do ajuste dos mínimos quadrados, que é utilizado para o core genoma e para os singletons, então, em que no core genoma ela vai identificar aonde o core genoma vai se estabilizar a partir do valor de tangente θ, e os singletons com quantos singletons que serão adicionados para cada novo genoma sequenciado. Então vejam que se eu tenho um pangenoma fechado, eu vou ter um core genoma possivelmente maior e um menor número de singletons sendo adicionados, né? Porque ele não tem a tendência de adicionar novos singletons, ok? E eu sei que é meio complicado, né, essas fórmulas, mas com essa figura aqui do pangenoma aberto e fechado, talvez fica mais fácil de entender também. Então, para ver essa diferença, as diferenças que a gente vê principais são que os pangenomas fechados têm todos os genes possíveis já representados, como mostrado na figura A aqui, enquanto os pangenomas abertos ainda estão se expandindo, né? Muitos genes ainda estão sendo adicionados e com isso, muitas vezes através de ilhas genômicas que podem transformar esses pangenomas também, né, fechados em abertos. As bactérias ambientais e patógenos extracelulares geralmente têm pangenomas abertos, enquanto patógenos intracelulares tendem a ter pangenomas fechados devido à sua evolução dentro de hospedeiros específicos, visto que eles não precisam mais de alguns genes para poder sobreviver, porque ele capta dentro do próprio hospedeiro os substratos que ele precisa para sobreviver, ele tende a diminuir, a ter um genoma cada vez menor, né, através da evolução reducionista, que ele vai perdendo genes, e com isso ele vai ficando cada vez mais compacto, o pangenoma. Tende a ter um pangenoma fechado. E além disso, com o número total de genomas sequenciados, a gente tende a ver uma estabilização desses pangenomas, porque vai adquirindo mais e mais genes até que se torna mais representativo de tudo que tem ali, até você chegar no local onde que tem uma estabilização. Existem diversos métodos, né, que são utilizados, computacionais, na pangenômica. O PGAP, por exemplo, é um programa, ROARE, BPGA, existem outros como o OrthoFinder, que é utilizado só para ortologia, que você pode aplicar as fórmulas usando scripts desenvolvidos no próprio laboratório ou através de estatística no R, por exemplo. Não vou entrar em detalhes muito grandes, até pelo tamanho do vídeo aqui, mas existem diversos programas que podem ser utilizados para poder fazer essas análises e eles já geram essas curvas também, né, de desenvolvimento para poder serem trabalhadas. O importante é saber entender qual que é a composição do pangenoma e o que pode ser feito a partir dele. Então pode ser aplicado em diversas análises. Então trabalhos como probióticos, né, através de identificação de genes relacionados à probiose, quando você compara um organismo probiótico contra um não probiótico, através de análises de taxonomia para poder identificar novas espécies também é importante, porque o valor de alfa vai ser maior quanto mais próximo às linhagens daquela espécie. Então, quando você tem um valor muito discrepante, você pode ter espécies diferentes sendo trabalhadas. Na vacinologia, eu já falei para identificação de vacinas e também na genômica subtrativa para alvos de fármacos e assim por diante. Para resistência a antibióticos, né, identificar genes que estão relacionados a algumas linhagens resistentes e que estão ausentes em uma linhagem que não é resistente a um determinado antibiótico. Pode ser utilizado não só para patógenos humanos, mas para patógenos veterinários, todos com a mesma ideia. Bactérias aquáticas, por exemplo, né, existem diversos com aeromonas, que é importante, víbrio, para análise funcional de genes como candidatos a vacinas, né, dentro da vacinologia, para poder utilizar vacinas multiepítopos, para terapêutica também, uma área muito ampla, que não daria para poder falar tudo aqui, né, mas que eu deixo aberto aí para vocês fazerem perguntas também nos vídeos.
tiverem interesse, tem um livro de pangenômica também, que fala tudo sobre isso, um capítulo de livro que eu publiquei também, que eu posso colocar aqui depois do capítulo, pelo menos. E é isso. E aí quem tiver interesse pode ver o livro depois também. Obrigado a todos e até a próxima.